Fala galera, Felipe Masmania do Futstados ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma situação aí bem chata que tá vivendo o Cruzeiro, um pesadelo sem fim, né? Parece que 2019 ainda não terminou. Cruzeiro começando o ano aí muito mal, a gente tá fazendo esse vídeo logo depois da derrota pro CRB, derrota por 2-0. E nessa indefinição de Adilson fica, Adilson sai, chegaram a falar que dava demitido, mas não é bem assim, né? Falaram que o Adilson tinha sido demitido sem avisá-lo, aí voltaram atrás da decisão, a assessoria falou que estava mantido, depois o Cruzeiro soltou nota oficial, enfim, uma bagunça, como tem sido dentro e fora de campo lá no Cruzeiro, lamentavelmente. Exato, a gente vai falar principalmente dos fatores de dentro de campo. Antes de mais nada, a gente pede pra você que gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. Se não tá inscrito no canal, acabou de conhecer o Footstats, aproveita pra se inscrever aí, é facinho, facinho. E ativa as notificações também para ficar sabendo de tudo em primeira mão. A gente começa com um desempenho simples aqui do Cruzeiro na temporada 2020. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, desempenho aí bem abaixo da média. Se pegar ainda dessas 3 vitórias, foram nos 3 primeiros jogos do campeonato, aqui contra o Boa Esporte, contra o Vila Nova e contra o Tupinambás. E um desempenho aqui muito ruim contra adversários bem fracos. É isso, nessa conta a gente mostra aqui dos 11 jogos que o Cruzeiro disputou em 2020, só tem 3 times, né, que são de primeira e segunda divisão, que é o Atlético Mineiro, o rival, acabou vencendo o Cruzeiro, né, no último final de semana. Tem o Boa Esporte que está na Série C, não entra nessa conta também, e o CRB e por último o América Mineiro, os 2 times da segunda divisão, de resto só time que disputa Série C, Série D ou nem tem divisão nacional. Exato, então um desempenho bem abaixo. O que a gente fez aqui? A gente pegou alguns dos últimos rebaixados, pegando uma nota de corte aí pelos times que disputaram a Série A pelo menos 15 vezes no século. A partir de 2001, times que tenham disputado 15 vezes a Série A do Brasileirão. O Cruzeiro de 2020, 48% de aproveitamento, muito comparando ruim aqui com todos esses times, é o pior aproveitamento, isso pegando esse recorte das 11 primeiras rodadas, né? A gente comparou com as 11 primeiras rodadas de todas essas equipes nas seguintes temporadas, e o Cruzeiro, o pior de todos, o único abaixo de 50%. E lembrando que o recorte desses 13 times que a gente apresenta aqui na tela são de times que estavam disputando estadual, Copa do Brasil, que começava um pouco mais tarde, mas ainda assim compreendia esse período aí. A única exceção é o Palmeiras, né, de 2013, que tinha ganho a Copa do Brasil no ano anterior, e aí acabou disputando a Série B e também a Libertadores naquele mesmo ano. Mas de fato são times que estão reconstruindo seus elencos, jogando contra adversários inferiores, mas mesmo assim que poderiam ter um desempenho bem melhor do que esse Cruzeiro. Era para ter algo bem melhor, né? E aqui diversos times jogando estaduais mais fortes também com o Campeonato Mineiro, os times do Rio de Janeiro e de São Paulo, que acabavam tendo que enfrentar mais clássicos nesse período de 11 jogos, e ainda assim o Cruzeiro com a pior marca de todos esses times. Então dá para afirmar que nesse recorte aqui dos times que disputaram pelo menos 15, Cruzeiro, o pior aí do século desde 2001. Agora a gente vai começar a trazer esse recorte para a temporada 2020 novamente, falando do desempenho do Cruzeiro contra o CRB. Foi lamentável, foi realmente um desempenho muito baixo, mas muito baixo mesmo. Cruzeiro finalizou 19 bolas, a gente traz aqui o mapa de finalizações para vocês, com 3 acertos no alvo. As bolinhas azuis aqui são as bolas certas no alvo. 16% de pontaria, não é um problema exclusivo desse jogo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso também, né, Isa? Falando um pouco mais dessa partida, a gente já vai mostrar a questão do heatmap aqui, né, da mapa das ações dos times na partida, mas olha só, 4 finalizações dentro da área, então mostrou um time que teve dificuldade demais de entrar, fora da área teve que chutar de várias formas, mas acabou sendo bloqueado muitas vezes e acabou errando chutes. Tanto é que dessas 19 finalizações totais, 13 foram erradas e as outras 6 foram bloqueadas, que é um número bem assustador na parte negativa, né? Não pode ter esse tipo de número porque o seu time não briga por nada. Aqui no heatmap, como o Iso falou, reflete ainda mais, o Cruzeiro não conseguia pisar na área aqui no comecinho da grande área. Principalmente lado esquerdo, né? Que foram onde surgiram essas finalizações, ainda parece uma manchinha, mas lá pra dentro mesmo, onde normalmente as coisas acontecem, Cruzeiro não conseguiu chegar, insistiu muito nos cruzamentos, com uma porcentagem de acerto de só 10%, que não é uma exclusividade desse jogo. João Lucas foi substituído com 7 cruzamentos, 7 errados. João Lucas que tem tido aí essa marca negativa nos cruzamentos desde os tempos do Ceará. Do Adilson também, lá na época do Ceará, né? Era um jogador que estava sob o comando dele, utilizava essa arma do cruzamento, mas acabava tendo uma eficácia muito ruim, e esse ano tá pior ainda. E o CRB com esse mapa de ações aqui praticamente despovoado, você não vê nenhuma manchinha praticamente, só concentrada aqui no gol, né? Na defesa. O CRB acabou acertando 3 finalizações, nas primeiras 2 gols do Léo Gamalho, e na terceira quase que o
Luigi faz o gol ainda no finalzinho, o Fábio acabou salvando o Cruzeiro de sair com 3-0 no jogo de ida. Se não fosse por ele, uma grande defesa já no final da partida, um contragolpe que ele chutou, mas o Fábio conseguiu salvar o Cruzeiro porque um 3-0 ia ser muito difícil de reverter. Como a gente falou pra vocês, essas marcas negativas não são exclusividade da partida contra o CRB. A gente pegou aqui o retrospecto do Cruzeiro em toda a temporada em 3 estatísticas: porcentagem de acerto de finalizações, de cruzamentos e de passes. Começando aqui pela questão das finalizações, Cruzeiro acertou só 30% das finalizações que realizou na temporada, menos de 1/3 dos chutes da Raposa acertaram o alvo do adversário, e essa é simplesmente a pior porcentagem entre todos os times que a gente coleta 100% das estatísticas na Série A. A gente está pegando esse recorte de Série A justamente para mostrar que o Cruzeiro continua sendo um time muito distante da galera que competiu ano passado. Né, de Série A. Então a gente não tá fazendo isso aqui, não tá errado, a gente escreveu isso de caso pensado, mas é para mostrar que o desempenho que o ano passado já não era bom e que acarretou no rebaixamento do Cruzeiro continua péssimo. Continua sendo um desempenho de Série B mesmo. E o pesadelo continua, né? Esses números não estão mudando. A gente coloca aqui também que o Santos é o segundo pior em porcentagem de acerto de finalizações, com 32% de acerto. E agora a gente fala da questão dos passes. Nos passes a Raposa também está muito mal, 90,7%, quase 91%. Segunda pior entre todos os times da Série A também nessa temporada. O Red Bull Bragantino, é o pior com 89,7%, uma marca aí ainda bem pior do que a do Cruzeiro, mas entre todos os outros times, Cruzeiro segundo pior nos passes. E na questão dos estaduais, esses números tendem a aumentar, né? Porque os adversários acabam ficando fechadinhos, aí os jogadores trocam passe entre eles e acabam acertando mais, né? 93%, 94%, 92% é o que a gente sempre espera em jogos de estaduais. Mas abaixo dessa curva realmente sempre preocupa, 90% é um número bem ruim. Isso aqui só passes curtos, importante lembrar para vocês, a gente faz a separação em passes curtos e em lançamento. Então, pra galera que tá ambientada a ver esse número ser um pouco mais baixo, aqui não, é só passes curtos, a média costuma ser 93%, 94% nos estaduais, como o Iso bem disse. Bom, a gente já viu que está muito mal nas finalizações, está muito mal nos passes, muito mal nos cruzamentos também, 19% de acerto, mais uma marca que a Raposa é o segundo pior time entre todos aí que a gente coleta 100% dos jogos. O Palmeiras aparece sendo pior, com 18% de acerto, mas é um time que tem cruzado muito pouco, menos. Né? Pois é, o Palmeiras depende muito menos agora dos cruzamentos, utiliza mais os passes para fazer os seus gols, mas o Cruzeiro sim, tá dependendo demais dos gols na temporada via cruzamento. Mesmo errando bastante, isso, né? Mesmo errando bastante, a maior parte dos gols sai dessa maneira. Dos 15 gols marcados na temporada, no momento que a gente está gravando esse vídeo, 8 tiveram origem em cruzamento, né? É verdade que conseguiu fazer gols dessa maneira, mas é praticamente a única forma que o Cruzeiro tá fazendo gol e tem sofrido muitos gols dessa maneira. 9 dos 14 sofridos tiveram origem dessa forma. No jogo contra o CRB, o cruzamento também que veio da direita da defesa do Cruzeiro, gol do Léo Gamalho, e aí no segundo tempo foi um cruzamento rasteiro ali que o Léo Gamalho também cutucou pro fundo do gol. A gente engloba a questão do cruzamento rasteiro também nessa conta, é um número bem preocupante, né? Os adversários estão chegando dessa forma no gol no Cruzeiro. Bom, a gente viu aqui Cruzeiro muito mal no acerto de passe, de finalização e de cruzamento, estatísticas básicas aí, das mais básicas do futebol. E o que isso indica? Indica, além de ser um time que não tá com um padrão tático bem definido, com muita falta de qualidade aí nos fundamentos dos jogadores, indica que o Cruzeiro ainda não superou aquele desespero do ano passado. A gente pegou aqui a reta final do Campeonato Brasileiro, o último terço do campeonato, as últimas 13 rodadas, acaba dando um pouquinho mais do que um terço, né? 38 rodadas do Brasileirão, a gente separou as últimas 13, quando a água começou a bater na bunda mesmo, né? Como a galera gosta de falar. Chegou. Quando o desespero chegou no Cruzeiro nas 13 últimas rodadas, a gente pegou aqui a porcentagem nos mesmos fundamentos. Nas finalizações, Cruzeiro tinha a pior pontaria do campeonato, 29,7%, número ainda abaixo dessa temporada 2020, era a pior pontaria entre todos os times do Brasileirão 2019. Nos cruzamentos, cenário péssimo também, só o Avaí estava cruzando pior do que a Raposa, 18% de acerto nos cruzamentos, esse número aqui um pouco abaixo do dessa temporada pelo menos, né? Mas pelo menos agora o Cruzeiro tem feito um pouquinho mais de gol via cruzamento, mas ainda assim um número bem semelhante, né, como a gente citou, e na questão de passes, praticamente a mesma coisa, né? Era 90,7 em 2020 e em 2019, 90,8, o acréscimo praticamente inexistente. Mas aí vai lembrar que aqui era Brasileirão, enfrentando só bem times lembrado. de Série A, e esse ano o Cruzeiro tá acertando praticamente a mesma coisa, 90,7%. Contra times bem mais contra fracos, adversários mais fracos, alguns que não tem nem divisão. Então nessa tela aqui a gente vê que realmente é isso, o desespero ainda não deixou o Cruzeiro ainda tá jogando daquele jeito
que fez o time ser rebaixado pela primeira vez na história. Agora a gente dá um destaque individual aqui para um jogador do Cruzeiro, que é o Maurício, que é um garoto aí, garoto muito promissor, muito bom de bola, mas está tendo que puxar uma responsabilidade muito grande na parte mais importante do futebol, que é a questão das finalizações. É o cara que mais finalizou, com 24 finalizações realizadas. Primeiro cara também em finalizações certas, 11 e 3 gols marcados, fora as assistências também, que a gente vai falar um pouco. É um cara que tá puxando demais, né, o jogo pra si. Everton Felipe, que ainda não engrenou com a camisa do Cruzeiro. Vários outros jogadores da base. Tem o Jonathan Robert também, que é o jogador que veio do Grêmio, mas a responsabilidade tá demais nas costas de um garoto tão jovem, né? É promissor, mas não é bom esse tipo de responsabilidade para um garoto. Além de ser o cara com mais gols e com mais finalizações, é o cara que mais deu assistências para gol e mais assistências para finalização. Ou seja, ele tá tendo que ser o arco e flecha do Cruzeiro, um jogador tão jovem assim, numa situação bem preocupante do Cruzeiro, uma situação que não tá nada legal, tá tudo em cima do Maurício. Agora chegou o Marcelo Moreno, que tende a dividir principalmente a função dos gols aí com o Maurício, mas por enquanto tem sido uma das poucas peças que se salva nesse time do Cruzeiro, e como essa responsabilidade tá muito grande em cima dele, a quantidade de passes certos acaba sendo muito influenciada no Maurício. Ele tem uma das piores porcentagens de acerto de passe, porque é um cara que tem tentado muito. Ele tem tentado aquele passe mais vertical, aquele passe para deixar os companheiros na cara do gol, mas é um cara que ainda não tem todo esse gabarito, não tem toda essa capacidade para ser o cara do Cruzeiro. Enfim, o Iso falou do Everton Felipe também, que tem perdido muito a posse de bola, até lidera o Cruzeiro em dribles aí na temporada, mas lidera com muita sobra na questão das perdas de posse, ainda não se encontrou. João Lucas, que ainda também não se encontrou direito, não tem conseguido acertar cruzamentos. Cruzeiro vive essa draga aí desde 2019, o pesadelo não acaba na Toca da Raposa. Tem até o Edilson, que é uma das poucas outras coisas boas, né? O goleiro Fábio também, mas falando um pouco mais do Edilson, um cara que já conseguiu fazer algumas assistências, já fez até gols. Teve um desempenho assim individual, pelo menos falando, melhor do que na última temporada, mas é muito pouco para um time que precisa reconstruir, né? É o lema do Cruzeiro para 2020 e tem muita bagunça fora e dentro de campo, mas dentro de campo a gente já mostrou aqui que tá difícil. Tem muito jogador jovem, tem essa definição do técnico se vai ficar, se vai ser mantido, pelo menos no momento que a gente tá falando, tá mantido o Adilson Batista. Mas enfim, tem que definir isso para ontem, porque o Brasileirão da Série B tá chegando. É isso aí. E aí, torcedor da Raposa, o que você achou da nossa análise? Você concorda com as coisas que a gente falou aqui? Tá preocupado com o Cruzeiro para essa temporada? Porque a missão principal da Raposa essa temporada é voltar para a Série A. Exato. Mas, como a gente viu, o time é o pior aí dos rebaixados, dos clubes gigantes aí rebaixados nos últimos anos. O Cruzeiro tem o pior início de ano e tem que melhorar muita, mas muita coisa mesmo para conseguir ter uma tranquilidade de poder falar, não, esse ano a gente vai subir, em 2021 a gente tá na Série A de volta e vai conseguir se reestruturar, conseguir recuperar a grandeza do Cruzeiro. Mas é isso aí, galera, essa foi nossa análise. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, senta o dedo no joinha aí que é fundamental pra gente crescer cada vez mais. Se inscreve aí no canal, pô, a gente pediu lá no começo, mas sabe que você acabou não se inscrevendo. Eu faço isso direto também com alguns vídeos que eu vejo, mas se inscreve aí que é facinho, vai aparecer o logo do Footstatus aqui no meio, fica ainda mais fácil e ativa as notificações também pra ficar sabendo de tudo em primeira mão. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, a gente volta nos próximos dias. Grande abraço e até mais.